Este vídeo é em parceria com a Vetor Esportes, onde você encontra tudo para futebol. Olá, eu sou Sérgio Bertoli do blog sochuteiras.com e esse vídeo é uma análise da Umbro Velocitar 3 Premier. Falando sobre o cabedal da chuteira, ele foi desenvolvido em 3 camadas. A primeira camada é uma malha, é formada por uma malha e uma parte em neoprene. A segunda camada não essa aqui verde, é um aplique de resina que encobre grande parte da malha e do neoprene. Aqui dá para ver melhor. Aqui não tem resina. Essa parte mais fosca do colar não tem o aplique de resina. Essa parte mais brilhante aqui é onde foi aplicada a resina. Então ela vem aqui, encobre quase a totalidade do cabedal da chuteira. A exceção é a parte do peito do pé e a parte bem próxima ao tornozelo, aqui do colar. E a terceira parte, a terceira camada com que o cabedal foi feito, é exatamente essa linha verde. Esse aplique aqui é um aplique um pouco mais emborrachado, que forma aqui o A-frame. Serve para quando você amarrar os cadarços, proporcionar um ajuste melhor na parte medial do pé. E ele se estende desde o calcanhar, passa pelo médio pé, contorna o bico da chuteira, sempre fazendo o ajuste no ilhóis do cadarço, passa pela parte do bico do pé, mais um ilhóis, parte medial e termina aqui, como você pode notar, como se fosse um A aqui. Então a Umbro chama essa tecnologia de ajuste da chuteira ao pé de A-frame. E essas películas, essa resina que é aplicada sobre o cabedal, ela impede, ela impermeabiliza. E essa resina que é aplicada sobre o cabedal, ela impermeabiliza. E essa resina que é aplicada sobre o cabedal, ela impermeabiliza a chuteira e impede que detritos, terra, alguma outra coisa penetre no cabedal da chuteira, vindo a incomodar o pé. O cabedal da Velocitar 3 Premier também tem algumas costuras. Costura no fechamento do cabedal no calcanhar. Tem costura para fazer o acabamento do colar com o neoprene. E tem uma costura, se o espectador puder notar, fazendo a junção da parte em malha, que é a parte branca, com a parte em neoprene, que é essa parte vermelha. Então essa costura se estende por essa região onde o branco encontra o vermelho. Caralho. Com relação à maciez, o cabedal não tem aquela... Com relação à maciez do cabedal, até por ser uma chuteira feita numa malha sintética, neoprene, e ter toda essa resina aplicada sobre o cabedal, o cabedal da Velocitar 3 Premier, ele é um cabedal não muito macio, ele tem até um toque um pouco plástico, mas apesar desse toque plástico e dessa pouca maciez do cabedal,
quando você tira a chuteira da caixa e você calça a chuteira pela primeira vez, o nível de conforto que essa chuteira oferece é um nível de conforto excelente. A compressão do neoprene e aliado à malha do cabedal e a resina aplicada, a chuteira ela abraça o seu pé de uma forma que o ajuste da chuteira ao pé é um dos melhores que eu já vi. Não fica sobrando espaço nenhum entre o seu pé e a chuteira. E olha que a gente está falando aqui de uma chuteira que nem é uma chuteira top de linha. Ela é uma chuteira semi-profissional. Eu fico imaginando como é que seria o encaixe da Umbro Velocitar 3 Pro em comparação com a Velocitar Premier. Eu até sonho que a Umbro, parceira do canal, pudesse enviar o modelo Pro para a gente fazer o teste de avaliação aqui no canal. Como eu já venho falando, o colar da chuteira é feito em neoprene. Tudo que é vermelho no cabedal da chuteira é neoprene. O colar em neoprene e a ausência de língua proporcionam um grande nível de conforto e ajuste da chuteira ao pé. Na parte do calcanhar, existe um enchimento de espuma que faz com que seu pé fique perfeito e confortavelmente ajustado e acomodado dentro da chuteira. O cabedal da chuteira, a chuteira também, ela não tem língua, foi substituída por esse colar em neoprene e ela se estende da parte frontal da chuteira e dá a volta até o calcanhar. Com relação ao forro, tudo que é vermelho aqui é neoprene. Essa parte branca, ela tem um forramento têxtil, é confortável, mas essa forração têxtil, ela não é tão lisa quanto eu já vi em outros modelos de chuteira. Então, mostrando até pela parte de fora para o espectador poder se localizar, a parte vermelha toda aqui, na parte do forro interno, é neoprene. E onde é branco, tem o forro têxtil, que eu disse que é confortável, mas não é dos forros mais lisos que eu já vi numa chuteira. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para a Umbro Velocitar 3 Premier são os cadarços. Esses cadarços, quando você amarra a chuteira, os cadarços da chuteira ele tem um comprimento um pouco curto. Eu calcei a chuteira e quando eu fui fazer a amarração dos cadarços, os cadarços ficaram extremamente curtos. O laço fica bem pequeno. Acho que é um ponto negativo que a Umbro poderia tentar corrigir nas próximas gerações. Para fechar o cabedal, então, falar sobre o contraforte. É um contraforte externo, ele é feito em PVC e é um contraforte que ele é bem maleável. Apesar de ser um contraforte externo, um material plástico, ele é um contraforte bem maleável. Quando você calça a chuteira, você sente o seu pé se acomodando dentro do contraforte. Porque você calça e ele se expande conforme o seu pé. Então, pessoas que têm a parte do calcanhar um pouco mais larga, ou até aquelas que têm a parte do calcanhar um pouco mais fina, vão sentir um grande nível de conforto com esse tipo de contraforte. Por outro lado, ele é um contraforte que não oferece tanto apoio ao calcanhar quanto é o contraforte que tem o solado do modelo Pro, da Velocitar Pro. O solado da linha Velocitar ele é o mesmo desde a primeira geração, ele não mudou. Tendo testado e avaliado a primeira geração, você pode olhar no card aqui em cima que eu vou deixar para você, se quiser acessar o vídeo, o solado da linha Velocitar, da linha Pro, é um solado excelente, proporciona um excelente nível de ajuste e travamento do calcanhar na chuteira, que já não é o que ocorre com o modelo Premier. O contraforte ele não é integrado ao solado. Tem o solado
e o contraforte são duas peças diferentes. Com relação à palmilha, olha só. Ponto positivo para Umbro. A palmilha é uma palmilha feita em EVA. Ela é uma palmilha bem espessa, bem grossa, com um excelente nível de amortecimento e ela conta com uma textura na parte frontal e na parte do calcanhar que impede que o seu pé deslize dentro da chuteira quando você está no jogo. Por que eu disse que é excelente? Toda chuteira que tem a palmilha removível é muito melhor, muito mais fácil de você fazer a higienização da chuteira. Quando você joga o suor, ele fica no meião, o meião absorve o seu suor. E esse suor, em chuteiras com palmilha, que é o revestimento têxtil, esse revestimento ele tende a reter o suor. E quando você não pode retirar a palmilha da chuteira, esse suor ele fica na palmilha e demora mais tempo para evaporar, causando chulé. Um outro ponto positivo do modelo é o solado. O solado ele tem travas cônicas, exceção feita a essas duas aqui do centro, são longitudinais. São 4 travas cônicas no calcanhar e 2, 4, 6, 8 cônicas na parte do antepé. Além das travas cônicas, esse solado é um solado que é bem flexível. Você pode notar que ele se enverga desde do bico da chuteira até o calcanhar, médio pé também. A flexibilidade e as travas cônicas, elas formam para mim o conjunto ideal de solado de chuteira. Apesar desse solado da Premier ter um solado com travas um pouco mais altas do que eu gostaria que elas fossem. Com relação à forma da chuteira, eu uso chuteiras aqui no Brasil no tamanho 41, 9,5 dos Estados Unidos, 8,5 do Reino Unido, 43 na Europa e 27,5 em centímetros. Essa chuteira tem o tamanho 41 e se ajustou perfeitamente no meu pé, tanto na largura quanto no comprimento. Então, se você tem em vista a Umbro Velocitar 3 Premier, eu recomendo que você compre o seu tamanho normal. Não há necessidade de comprar um tamanho maior nem um tamanho menor. O design da chuteira é bem interessante. Sem língua, com colar em neoprene. E com relação ao esquema de cores, para mim seria o ideal se não fosse as aplicações em verde, tanto no A-frame quanto nos cadarços. Então vamos ver agora quanto é que está pesando a Umbro Velocitar 3 Premier. Vamos lá. 269 gramas para a Umbro Velocitar 3 Premier. A Umbro Velocitar 3 Premier custa R$ 290. Se você levar em consideração que ela é um modelo semi-profissional, tem um excelente nível de conforto e ajuste da chuteira ao pé, além de um solado flexível e com travas cônicas, para um modelo assim, eu considero R$ 290 um excelente preço, vale muito o investimento. Ai, se você viu o vídeo até aqui e gostou, não esqueça de curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Se você ainda não conhece o blog Só Chuteiras, acesse sochuteiras.com e tenha mais informações além daquelas que são divulgadas aqui no canal. Se você ainda não segue o blog Só Chuteiras nas redes sociais, nós temos uma fanpage no Facebook
e perfis no Twitter e no Instagram. Só chuteiras, entrando de sola no assunto.